E foi com esse trade que eu consegui esse resultado, aprovação em mais uma conta funded. E nesse vídeo eu queria explicar para vocês todo o racional dessa operação que balizou todas as demais que eu fiz até ser aprovado de fato na conta, e também convidar vocês a participar aqui do canal, pessoal. Caso vocês curtam esse tipo de vídeo, fiquem à vontade para se inscrever por aqui, deixar o like, que isso ajuda a recomendar o vídeo para mais pessoas. Caso vocês queiram acompanhar o dia a dia, outras operações, como tá funcionando as coisas por aqui, um pouco mais próximo, acompanhem também no Instagram, o arroba aqui em cima destacado para vocês, beleza, pessoal? Então, pra gente poder abordar o que foi de fato racional dessa operação e como funcionou, eu deixei já alinhado aqui do lado direito o passo a passo que eu utilizo para fazer as minhas entradas, e nesse caso aqui não foi diferente, beleza? Primeiro ponto que eu busco sempre alcançar, pessoal, é uma tendência, escolher qual lado, em quem que eu vou me posicionar, com os compradores ou com os vendedores. E para fazer todo esse processo, eu utilizo 3 time frames: o semanal, o diário e também o 4 horas. E só lembrando para vocês, pessoal, eu tenho tudo isso aqui já em um vídeo específico, tá? Então essa etapa de tendência tem aqui na playlist de iniciantes, como eu identifico uma tendência de uma forma mais clara e também um pouco mais de detalhes ali num vídeo somente sobre isso. Se quiser acompanhar, dá uma olhadinha aqui no canal na playlist de iniciantes, beleza? Mas a tendência, pessoal, o que a gente tinha nesse caso aqui, e foi uma baita de uma operação, porque ela tinha os 3 time frames principais que eu utilizo todos alinhados, ou seja, o mercado estava claramente dizendo: siga-me porque eu vou subir, beleza? E aqui tá basicamente no semanal, a gente vê que ele vinha imprimindo então topos e fundos mais altos até chegar justamente na área que a gente precisava para poder pegar a entrada. Vejam que ele estava formando nesse caso aqui um fundo mais alto para depois expandir e buscar uma nova máxima. Então o semanal naquele caso estava de alta, a gente viu aqui então o movimento acontecer dessa virada aqui para cima, do diário também se colocando de alta, e ele vem justamente fazer esse pullback na região que eu comentei para vocês. E o 4 horas junto com o diário havia feito o mesmo movimento. Vejam que ele vem por aqui de baixa até que ele inverte no final da semana passada e justamente começa a semana nessa movimentação por aqui, pessoal. Então o que eu precisava para seguir a tendência, escolher o lado que eu ia me posicionar, já estava claro para mim, que era justamente uma movimentação de alta, beleza? Nesse caso, partindo para o segundo ponto, então, área de interesse. Justamente também tem um vídeo aqui no canal explicando esse processo, a área de interesse e como eu faço para escolher ela, para identificar. Acompanhem por aqui, só buscar. E só para reforçar para vocês, eu uso e faço esse processo nos 2 time frames, tanto no diário quanto no semanal. São mais fortes e é justamente onde o preço tende a reagir. Então o que eu busquei aqui nesse caso, anteriormente ele já vinha reagindo nessa região toda aqui no semanal, vocês podem ver que ele teve outras reações aqui atrás, e eu também deixei marcado uma região mais próxima do preço, que foi justamente onde eu me posicionei no diário, onde ele vinha já reagindo anteriormente, e eu aproveitei para me posicionar justamente nela, beleza? Então a partir daí a gente já tinha então uma tendência alinhada, uma área de interesse. O que me faltava era basicamente um gatilho, uma confirmação que eu poderia seguir justamente o movimento, porque ele ia reagir naquela região. Pessoal, tem diversos gatilhos, você podem buscar na internet, tem várias opções. No Instagram, inclusive, tem um post mostrando os principais que eu utilizo, e nesse caso em específico eu utilizei o engolfo. O engolfo aconteceu nesse caso aqui no 4 horas, e era só o que faltava para mim dizer: olha, vou continuar subindo, vem comigo. E ele aconteceu justamente aqui, ó. Vejam essa vela verde aqui no meio que eu tô destacando e pintando em azul agora, ela engolfou, ela justamente concluiu e cobriu todas as velas anteriores, e era isso me confirmando que essa região aqui ela era interessante, beleza, pessoal? Só para reforçar para vocês também 2 detalhes a mais ali que ajudam nesse caso da área de interesse, e também tá destacado lá no vídeo anterior comentando sobre isso. Tinha justamente uma média móvel passando por aqui próximo do preço, que também tenderia a ajudar o preço a segurar por ali, e era uma área de interesse porque se você for olhar aqui o preço aos 106 mil, era um nível psicológico, então o preço era muito provável que algum tipo de reação ali ele tenderia a buscar, beleza? E quando ele fez justamente as confirmações, tendo uma tendência alinhada, uma área de interesse, e ele demonstrou que ia respeitar justamente aquele ponto, basicamente o que faltava era colocar a minha entrada, beleza? E foi isso que eu fiz então justamente por aqui. Ao longo ali, quando eu acordei de manhã, por volta das 5 da manhã, eu já vi que ele tinha feito a confirmação, meu alarme que tinha sido colocado nessa região tocou, me informando que tinha chegado naquele ponto importante, o gatilho tinha sido acontecido, já tinha sido aplicado, e quando eu acordei foi basicamente só confirmar, revisar se esses pontos de fato, se o checklist aqui tava todo ele ticado, tudo certinho, e era basicamente entrar. Quando ele fez esse pullback aqui para baixo, eu aproveitei justamente para pegar um risco retorno melhor, me posicionar justamente aqui embaixo, botei meu stop abaixo da área de interesse, abaixo da média móvel que estava passando por ali, abaixo da região psicológica, do número redondo que tinha aqui no gráfico, justamente para me proteger caso ele quisesse vir aqui de novo. E foi só aproveitar que em seguida ele explodiu. Eu fui fechar essa operação justamente no 2R, que era basicamente o que eu precisava para conseguir o resultado para passar na prova, e ele foi basicamente finalizar de fato, alcançar o meu take quando eu queria no dia seguinte, tá? Também de novo às 5 da manhã. Eu já acordei, vi o alarme batendo
vendo ali, quando eu peguei o seu telefone, vi que tinha acontecido justamente a entrada e tinha dado certo o resultado, já tava no ponto que eu precisava para poder fechar, eu simplesmente fui lá e zerei a operação às 5 da manhã, logo que eu acordei. Então, num dia anterior, eu acordei e fiz a entrada, no outro dia eu acordei e fechei a operação, já com a aprovação para conseguir o resultado. Então, pessoal, o racional basicamente é esse, é o que eu uso para todas as operações. Esse daqui foi mais simples até de mostrar para vocês, porque foi super rápido, então fica legal e dinâmico para você poder entender como eu opero e como é prático, e principalmente, né, o resultado que isso pode trazer para vocês. E só para que ninguém fique falando, como é fake ou não é verdade, tá aqui já confirmado. Vou até atualizar a página para vocês poderem ver o certificado que chegou, inclusive hoje só, demorou um pouquinho, 2 dias para fazer a avaliação ali, mas tá aqui já com a data, pessoal. Então, só para confirmar, pessoal, utilizem esse modelo, testem por aí, vocês vão gostar. E me trouxe esse resultado para ser aprovado na conta. Beleza, gente? Fiquem com Deus, bons trades para vocês e até o próximo vídeo.